A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, querido, mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, amado, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas nesse dia de hoje. Aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal por estar à frente desse ministério. Amém? Então, querido, pegue esse link aí, compartilhe nas suas redes de relacionamentos, né, que eu tenho certeza que esse estudo será bênção nas nossas vidas. E para essa semana, o Senhor, como sempre, ele colocou um tema no meu coração, um tema que fala profundamente aos nossos corações, e o tema desse estudo é prioridade. Querido, tudo na nossa vida hoje que vai fazer toda a diferença vai ser aquilo que nós dermos prioridade. E o que você tem dado prioridade na sua vida atualmente? Será que você tem dado prioridade às coisas certas? Será que você tem dado prioridade a Deus, a palavra de Deus e os princípios de Deus? Então, esse, querido, foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar nesse dia de hoje com você. Mas como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Orando, entregando esse momento nas mãos do nosso Deus, para que Ele possa conduzir esse estudo. Que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, amado, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, querido, nesse dia de hoje, e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Então, se você puder, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado em todos os dias. Muitos desses livramentos, Senhor, passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Quero te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas, concedidos por ti todos os dias. Como também, Pai amado, quero te agradecer pelo ar que respiramos e pelo fôlego de vida que tu nos concede. E te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Pai amado, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, amado, que está comigo, o que puder, você diga amém. O Senhor também, querido, colocou um texto da Bíblia para que nós possamos dar prosseguimento a esse estudo. E esse texto ele está ali no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Então, se você tiver em posse aí da sua Bíblia, abra para que nós possamos ler a palavra de Deus. Se não tiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito, querido, que seja um texto que você conheça, esse texto do livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. E quando nós lemos um texto desse da palavra de Deus, nos vem no pensamento que nós vivemos em uma sociedade imediatista, onde existe prazo para tudo, e principalmente prazo para quê? Para cumprir metas e alcançar resultados e objetivos. E tudo tem que ser para ontem. Nada pode esperar, tudo tem que ser para ontem. No tempo da gente, não no tempo de Deus. As nossas agendas, normalmente, elas estão lotadas.
E os dias parecem estar o quê? Cada vez mais curtos, cada vez menores. Parece que cada vez nós temos menos tempo, de forma que nós ficamos, querido, sem tempo para nada. E em meio, querido, a tantas urgências que nós colocamos, nós devemos nos perguntar quais são as nossas verdadeiras prioridades. Será que você já se perguntou acerca disso? Qual é a sua maior prioridade aqui nessa terra? Será que estamos parando para pensar em qual era a nossa maior prioridade? Será, querido, que nós estamos sendo fiéis aos nossos valores individuais, familiares, profissionais, religiosos? Temos muitas atividades, mas na realidade não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para a nossa família, não sobra tempo para nós estarmos com os nossos amigos, para ir à igreja. E o interessante, querido, que quando nós falamos acerca de tempo, quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, a palavra de Deus nos diz uma coisa que é muito importante para mim e para você: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então veja que palavra que o Senhor deixou para mim e para você através da sua palavra. E essa verdade, querida, ela serve para nós nos lembrarmos de que o nosso coração sempre vai estar naquilo que mais nós valorizamos. Isso é a pura verdade. O meu coração e o seu coração, ele sempre vai estar naquilo que nós mais valorizamos. E Deus, querido, deveria de ser a nossa prioridade. Você concorda comigo? Falando nisso, será que nós realmente estamos nessa terra aqui vivendo ou estamos apenas existindo, passando aqui de passagem, sem marcar a nossa presença, sem marcar a nossa geração, sem fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados? Um escritor famoso, querido, ele disse que viver é a coisa mais rara do mundo. E por que ele disse isso? Porque a maioria das pessoas, elas estão apenas existindo. Elas não estão aqui nessa terra para viver, para cumprir o seu propósito, para cumprir a vontade de Deus. Amados, por causa da correria dos nossos dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de que somos humanos e não máquinas. Eu e você, querido, nós temos que ter esse entendimento. Nós não somos robô, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, que temos corações e sentimentos, e que Deus sente a nossa falta, e que Ele deseja o quê, querido? Que a gente pare por alguns instantes para orar, que nós paramos alguns instantes para poder o quê? Louvar a Ele em gratidão em tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ele espera que a gente venha agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Amém, amado? Quando Jesus disse que o nosso coração está naquilo que valorizamos, conforme lemos agora, ele sabia, querido, que o nosso coração tende a quê? A criar asas e voar. Só que voar para bem longe da presença do Senhor. Então o Senhor Jesus nos deu essa palavra, que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E voar, querido, para bem longe do Senhor, não é um bom negócio para mim e para você. As coisas, querido, elas deveriam de ser a nossa prioridade, o quê? O Senhor, a palavra. Essa deveria de ser a nossa prioridade, porque é a palavra e é o Senhor que vai nos direcionar para os caminhos bons, é que vai nos ensinar a conduzir a nossa família da forma que ela deve ser conduzida. Quantas vezes, querido, nós inventamos desculpas para não orar? Quantas vezes nós inventamos desculpa para não ler a palavra de Deus? Quantas vezes, querido, nós arrumamos desculpa para não ir à igreja? E quando nós fazemos isso, querido, sem percebermos, nós vamos cada vez fazendo o quê? Nos afastando do nosso relacionamento com Deus, nos afastando do Espírito Santo. E com isso, querido, o que acontece? O nosso coração começa a dar lugar para ídolos.
E quando eu falo aqui de ídolos, querido, eu não estou falando apenas de imagem de escultura, de pedra, de cera, de madeira. Eu estou falando, querido, acerca dos programas de televisões, com programações que não agregam nenhum valor à nossa vida familiar e espiritual. Você concorda comigo? Outra coisa, querido, que se torna ídolo nas nossas vidas, ficar batendo papo nas redes sociais, falando uma porção de coisas que não agradam ao Senhor e nem tem a ver com a sua palavra, com os seus princípios. E por aí vai. E tantas outras coisas, querido, que aparentemente não tem nada de mais, mas que no final, querido, prejudica muito a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. E com isso, o que acontece? Acabam nos afastando de Deus. E isso, nesse dia de hoje, nos traz um alerta. E que alerta é esse, irmão Gilson? Que nós temos que rever as nossas prioridades. Eu e você, querido, nós temos que rever as nossas prioridades. Quando nós invertemos, querido, as nossas prioridades, o nosso coração fica parecido com aquelas caçambas de entulho, você já viu? Que são deixadas nas calçadas, onde as pessoas passam ali e jogam o que quiserem ali dentro daquelas caçambas e vão embora. E com isso, querido, a nossa vida vai perdendo o seu sentido, a nossa vida vai perdendo a sua essência aqui nessa terra para o que fomos chamados para fazer aqui, nos tornando então, querido, pessoas o quê? Amarguradas, egoístas. E por que isso acontece nas nossas vidas? Porque, querido, os pensamentos do mundo, eles vão varrendo para longe o nosso coração, eles vão varrendo de dentro de nós a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, o evangelho do Senhor. E com isso, querido, o que acontece nas nossas vidas? Aquele que deu a própria vida por nós, nós deixamos o que em segundo plano das nossas vidas, enquanto deveria de ser o primeiro plano na minha vida e na sua vida. Mas só, querido, que Jesus, ele não aceita isso. Ele quer de volta ao lugar que sempre foi dele nas nossas vidas. E aí, querido, para você entender o que eu estou falando, quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tem uma palavra para mim e para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é essa intimidade que o Senhor quer comigo e com você. Ele quer atenção, ele quer que nós venhamos a estar em contato com ele a todo momento. Então, amado, nesse dia de hoje, abra o seu coração e volte a dar prioridade a Jesus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque só Ele pode fazer andar em santidade nesse mundo. É só Jesus que pode fazer a mim e a você andar em santidade nesse mundo, onde os valores, querido, nesse mundo estão invertidos. Se eu e você, querido, se nós fizermos isso, todos os planos maravilhosos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, eles vão ser cumpridos. A minha, querido, e a sua obrigação é fazer o quê? É amar o Deus das promessas, é amar o Deus Todo-Poderoso, é amar o Deus que nos dá vida, é amar o Deus que nos leva para a vida eterna, que nos perdoa. O apóstolo Paulo, ele falou sobre os heróis da fé. Quando nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 11, nós lemos ali acerca dos heróis da fé. E quem foram esses heróis da fé, querido? Homens que se tornaram referência para todos nós nas suas caminhadas com Deus. E porque eu digo que eles se tornaram referência para mim e para você, eles habitaram aqui nessa terra, querido. Receberam as promessas do Senhor que eu e você recebemos. Acreditaram nela e as viram de longe, porém não alcançaram. Esses homens, muitas promessas eles não alcançaram, mas nem por isso, querido. Eles perderam a fé. Antes eles fizeram o quê? Decidiram continuar esperando em Deus.
E isso tudo porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, nos diz o seguinte: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Isso tudo por quê, querido? Porque eles sabiam que viver na presença do Senhor é melhor do que qualquer promessa. E eu e você, querido, nós temos que pegar esse ensinamento e essa palavra para as nossas vidas, que viver na presença do Senhor é melhor do que qualquer promessa que esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. É claro, amado, que as promessas elas são importantes nas nossas vidas, porém mais importante é o quê? É ter o Deus das promessas, como também, amado, as bênçãos que esperamos receber da parte do Senhor, elas são maravilhosas, mas mais maravilhoso é ter aquele que abençoa, é ter o abençoador nas nossas vidas. Querido, aquele que espera em Deus, o ama acima de qualquer coisa. Para Deus, querido, o mais importante não é que nós venhamos a alcançar as suas promessas, e sim, querido, que o amemos de todo o nosso coração e que creiamos nele acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Isso é o mais importante na minha vida e na sua vida. Que eu e você, querido, que nós possamos desejar estar com ele em todos os dias das nossas vidas e esperar por ele com alegria, como os heróis da fé, eles esperavam pelo Senhor aqui nessa terra, e com os nossos corações, queridos, gratos por tudo que ele nos concede, por tudo que ele tem feito em nossas vidas e principalmente por quem ele é. Se eu e você, querido, se nós agirmos desta forma, nós estaremos dando um testemunho inabalável de fé aqui nessa terra e para todos aqueles que convivem conosco, mostrando, querido, que nós não somos guiados pelas circunstâncias que vivemos. Querido, Deus quer que eu e você, que nós tenhamos ousadias para quê? Para pregar a sua palavra e vivê-la também em nossas vidas. Nós precisamos, querido, manifestar a glória de Cristo nesse mundo e desejar o quê? Desejar muito ser como os heróis da fé, que eles amaram a Deus acima de todas as coisas e que mantiveram a sua fé inabalada à espera das promessas, independente daquilo que eles viviam, independente daquilo que aconteceu com eles. Querido, eu e você, nós devemos de nos lembrar sempre que não devemos amar a Deus por aquilo que ele pode nos oferecer, e sim, querido, por aquilo que ele é nas nossas vidas. Se nós tivermos, querida, a fé e o caráter, como daqueles homens mencionados por Paulo na palavra de Deus, aos quais nós falamos aqui, os heróis da fé, o Senhor vai se alegrar conosco quando nós dissermos que Ele é o nosso Deus, que Ele é a nossa prioridade maior aqui nessa terra. Porque, querido, em qualquer circunstância, Deus tem que ser a nossa maior prioridade. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito, é o Senhor que nos traz o alimento, é o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que nos perdoa e nos leva para a vida eterna para viver com Ele. Querido, quando nós vamos no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, aí ele diz também: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa é a palavra que o Senhor nos dá, querido, nesse dia de hoje. E porque Ele está nos dando essa palavra nesse dia de hoje, muitas vezes, querido, nós achamos que sabemos como as coisas devem acontecer nas nossas vidas, mas eu e você, querido, nós temos que entender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos.
Quando lemos a Bíblia, querido, vemos que Deus tirou água de uma rocha no deserto. Jesus disse a Pedro para pescar um peixe e abrir a sua boca, que lá estaria o dinheiro que ele precisaria para pagar os impostos. Em outra vez, querido, só para que você venha entender, Deus usou o que? Um corvo para levar o que? Pão e carne para o profeta Elias, que estava escondido dentro de uma caverna. Então o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o que cuida de nós a todo dia, a todo momento. Por isso, nunca podemos esquecer que ele é Deus e pode todas as coisas. Ele pode, querido, usar aquilo que nunca imaginaríamos que poderíamos usar para nos favorecer e fazer coisas, querido, acontecer de um modo totalmente diferente, totalmente milagroso. Com Deus, querido, nós não precisamos entender como tudo vai ser resolvido. Amém, amado? Tudo que nós devemos fazer é o quê? É acreditar e confiar nele, ser fiel a todo momento. Na verdade, querido, o Senhor nos diz em Provérbios 3:5, não confie em seu próprio entendimento. E eu e você, querido, temos que tomar essa palavra para nós, não confiarmos no nosso próprio entendimento, e sim confiar no Senhor. Ou seja, querido, para você entender melhor, muitas vezes não existe nenhuma solução lógica para mim e para você, mas nós devemos continuar enxergando com os olhos da fé. Pois se nós tentarmos, querido, descobrir como Deus vai agir nas nossas vidas para nos abençoar, ficaremos o quê? Desanimados e frustrados, porque nós temos um pensamento limitado, uma visão limitada. Amados, só porque nós não enxergamos uma luz no final do túnel, não significa que Deus não tem uma saída para mim e para você. Lembre-se, querido, conforme nos diz no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, o caminho de Deus é perfeito e ele está trabalhando em nosso favor. Então, o caminho de Deus, ele sempre vai ser perfeito na minha vida e na sua vida. Deus vai estar sempre trabalhando em meu favor e em seu favor. Por isso, querido, eu estou aqui hoje para te pedir que você mude os seus pensamentos de derrota. Louve ao Senhor com todo o seu coração e olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém, amado? Então, esse foi o estudo, querido, que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Então, querido, aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos estar aqui, amado, orando acerca desse tema, prioridade, que a minha e a sua prioridade deve ser toda para o Senhor. Amém? Então curva a sua cabeça que nós vamos orar, querido. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse estudo de hoje acerca da prioridade. Pai amado, ficou muito bem claro para todos nós que a nossa prioridade deve ser o Senhor em todo momento, em todas as circunstâncias. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos teus filhos, esses corações, Pai amado, de terra fértil, que recebem a palavra e que essa palavra se multiplique a 100 por 1. Pai amado, que essa palavra não fique apenas no campo da audição das nossas vidas, que essa palavra, Pai amado, venha ficar no campo da prática, para que possamos praticá-las em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para fortalecer a sua fé, para abrir a sua visão, para terem um entendimento que a maior prioridade para todos nós aqui nessa terra é priorizar a Ti, Senhor. Essa é a minha oração que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está aí comigo até esse momento, que você puder, você diga amém. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje?
Palavra linda, palavra abençoada acerca da prioridade. Muitas das vezes não temos tempo para nada, não priorizamos aquilo que vem do Senhor, aquilo que é do Senhor, aquilo que verdadeiramente vai nos direcionar nos caminhos do Senhor. Que palavra linda! Essa palavra fortaleceu a minha fé, abriu o meu entendimento. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido ao coração dos teus filhos e faça morada nos corações dos teus filhos. Essa palavra, querido, criou um impacto na minha vida. Se essa palavra impactou também a sua vida, querido, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários. Aperta o like aí, inscreva-se no canal, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza, querido, que nas suas redes de relacionamentos tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra acerca da prioridade que eu e você ouvimos aqui hoje, para que a sua fé seja fortalecida e para que eles sejam abençoados como nós fomos abençoados aqui hoje. Amém, amado? Pode ter certeza que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, e você está investindo esse tempo em conhecimento da palavra, em aprimoramento da palavra, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, amém? E hoje, amado, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Querido, não falte, nos faça uma visita, que eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para você e para sua família, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha, querido, um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.